Bom dia, pessoal. Para finalizar, né, das culturas que a gente vai falar, né, manejo de praga dessas culturas, nós vamos falar não da forma que a gente deveria, né, porque é uma cultura que precisa de mais tempo para a gente falar de todas as pragas com maiores detalhes, só que o tempo é curto, a gente tentou resumir. Claro que vai precisar que vocês busquem materiais para complementar também. Então vamos dar como se fosse um resumo, a gente vai comentar sobre essas pragas que atacam a cultura do algodoeiro e seus respectivos controles. Todas as informações necessárias para que vocês possam também buscar as informações mais direcionadas para o controle dessas pragas. Então, pessoal, aqui só para a gente ter uma ideia, né, iniciando, né, a questão do algodão, né, é uma cultura muito antiga, né, e aqui a gente tem, por exemplo, todo o trabalho, um trabalho de melhoramento. Aqui são só alguns materiais, a gente já tem mais, né, materiais com novas tecnologias, né, para objetivando aumentar a produtividade e reduzir custos, né? Pelo menos o custo durante o ciclo da cultura. Claro que essas tecnologias têm um preço e o preço às vezes é muito alto. Então nós temos aqui tecnologia para resistência a inseto, né? Resistente a inseto, a herbicidas, né? Principalmente inseto e herbicidas. A parte de doenças nem tanto, mas a parte de doença normalmente é inserida de que forma? É inserida no melhoramento genético. Já tem resistência a maior parte das doenças. Quanto à resistência não digo nem resistência, mas um pouco mais de tolerância, a herbicida e resistência a inseto. A herbicida a gente vê para diversas culturas, a questão, por exemplo, de resistência Roundup. Então, para que você possa fazer o controle de todas as plantas daninhas, você precisa ficar passando cultivador e outras técnicas de controle de plantas daninhas. E resistência a inseto, a principal tecnologia é a utilização da bactéria Bacillus thuringiensis, né? Isso inserida no DNA da planta, que faz com que seja produzida a toxina e essa toxina faça o controle dessas lagartas, né? Então a gente tem aqui proteínas, né, os tipos de proteína que são responsáveis pela produção da toxina. Então nós temos diversos materiais. Claro, a gente já tem um material mais novo, o que é utilizado com esse objetivo, né? Controle de várias espécies de lepidópteros, né? Quais são as principais pragas da cultura do algodoeiro? Então nós temos aqui, primeiro, percevejo castanho. A gente já falou dele bastante, né? É um percevejo que ele fica no solo, ele fica enterrado. Quando a umidade do solo ela está profunda, vamos dizer assim, um período de seca, que a umidade baixa bastante no perfil do solo, esse inseto ele também se aprofunda no solo. Então ele pode chegar até uns 2 metros de profundidade no solo. Então qualquer tipo de controle que a gente possa tentar é inviável, né? Porque chegar nessa profundidade é meio complicado. Então, e quando vai chovendo, que a umidade vai subindo, a umidade do solo, esses indivíduos vão ficar numa profundidade que é aproximadamente 20 centímetros, concentram mais na região da rizosfera. Então, onde tem maior concentração de raiz é onde eles ficam, coincidindo com o próprio alimento. Então, eles, ao atacar o sistema radicular, vão fazer o quê? Injetar toxina. Os alimentos do sistema radicular injetam toxina e causam a morte do sistema radicular, bloqueiam os vasos condutores. Então estão aqui, raízes mortas. Se pegar a raiz pivotante, né, a raiz principal, você vê um escurecimento central. Então essa raiz vai morrer. Se a raiz morre, o que a gente vai ter? Atraso no desenvolvimento da planta, as folhas um pouco mais velhas já começam a amarelar, que não deveria acontecer num estágio de desenvolvimento da planta
nessa fase do desenvolvimento, não poderia estar morrendo, e já está. Isso é um atraso para o desenvolvimento da planta. Raízes com manchas escuras, que são essas daqui que a gente viu, e a sucção contínua também debilita a planta. Então, só o sugar já enfraquece a planta, porque a quantidade de indivíduos no sistema radicular de uma única planta é muito grande. Você imagine ainda injetando toxinas. Então, o problema é maior ainda. Essa praga, pessoal, o controle não é nada fácil. Então, o tratamento de semente ajuda, mas não resolve, porque esses indivíduos, eles atacam a planta em qualquer fase do desenvolvimento. E a gente sabe que o tratamento de semente ele vai garantir até aí uns 20 dias. Então, você pode até reduzir a população, mas não elimina totalmente. Então, o indivíduo estiver na fase de ovo, por exemplo, esse ovo ficar por mais tempo, ou que ele não esteja nessa planta, pode estar numa planta daninha, alguma coisa assim, ele permanece por mais tempo. Passou o efeito do inseticida, que foi usado no tratamento de semente, ele vai atacar o sistema radicular de novo, então é meio complicado. Então a gente vê aqui, a quantidade de indivíduos num único sistema radicular. Então, bombeando direto a seiva da planta. Então, não tem jeito dela não enfraquecer. O resultado é isso aqui, pessoal. Falha de stand e planta com atraso no desenvolvimento. Então, isso aqui é uma área perdida, onde você tem essas falhas. Vai produzir muito pouco. Então é complicadíssimo. Então hoje os produtores usam repelentes, né? Enxofre, aplicam enxofre, tratamento de semente, que são as formas até mais que tem um controle um pouco mais eficaz, né? Principalmente tratamento de semente. Outra praga importante é a broca da raiz. É um coleóptero pertencente à família Curculionidae, conhecido como Eutinobotus brasiliensis. Brasiliensis já fala tudo, né? Encontrado no Brasil, identificado inicialmente no Brasil. Então, o que essa broca faz? O nome já fala, né? Ela entra na planta. Tá? Plantas jovens, né? São as mais preferidas, né? E plantas mais velhas causam perda de produtividade. Plantas novas morrem, claro, elas estão novinhas. O caule é fininho, então a tendência é que a planta morra. Nas plantas, quando ataca plantas mais velhas, você não tem uma destruição total do caule, então a planta pode não morrer, mas tem uma redução de produtividade. A parte basal do caule apresenta engrossamento. Isso aqui, se você olhar, é claro que se tem uma obstrução aqui, a seiva vai buscar outro caminho e termina engrossando, porque parte desse caminho é bloqueado. Então termina engrossando aqui, nessa região. As larvas formam galerias, você está vendo aqui os caminhos feitos por elas. E as plantas apresentam folhas bronzeadas e murchas. Essa questão do bronzeamento das folhas é complicado, né? Porque são vários os fatores que levam a planta a apresentar esse tipo de sintoma. Ou seja, o algodão, qualquer probleminha que ocorra, ele já começa as folhas ficarem bronzeadas vermelhas. Isso é uma característica da planta, né? Então essa broca faz isso, ela pode matar quando a planta está jovem ou simplesmente reduzir a produtividade quando a planta já está adulta, já está formada. Aqui mostrando ainda mais, né, os adultos, né, saindo aqui do local, embaixo da casca. Aqui dentro da parte lenhosa, o tamanho do dano que ela pode causar, e a polpa que vai acontecer dentro da própria galeria feita por ela. Então aqui ela fecha, está fechado aqui, e ela se transforma em polpa num local como se fosse um casulo. Só essa broca? Não, temos outra broca também, Curculionidae. É a broca da arte, coleóptero, né? É conhecido como Conotrachelos denieri. Essa praga apresenta redução inicial distante, ou seja, atacando a planta no início do desenvolvimento. Pode atacar também as maçãs.
Internódios, a planta passa a apresentar internódios curtos e a planta apresentar um maior número de ramificações. Claro, se o internódio está mais curto, você tem um maior número de ramificações pela altura daquela planta. Então a gente vê aqui, ó, aqui provavelmente onde está a broca, ó, ela apresenta um engrossamento também. Se você cortar aqui, você vai ver um grande dano aqui nesse local. Então a mesma coisa da outra broca, causa o mesmo tipo de problema. Nós temos uma lagarta, né, que é uma praga de solo, a lagarta rosca, que pertence à família Noctuida. Lembrar sempre, lagarta é Lepidoptera. A velha conhecida como Agrotis Y. A gente vai falar muito rápido, porque a gente já falou em todas as culturas sobre essa praga. Então, lembrando bem que ela é conhecida como lagarta rosca porque ela se enrola. No momento em que ela não está se alimentando, ela está em repouso, ela se enrola e se esconde no solo. Então, tanto a lagarta quanto o indivíduo adulto se alimentam durante a noite, ou se movimentam durante a noite e se escondem durante o dia. Tanto a lagarta quanto o adulto tem esse hábito, né? Ela promove a redução de stand, ou seja, no algodão, quando a planta está num estágio que a gente chama de orelha de onça, ela já começa a atacar e cortar essas plântulas bem na base. Então a gente cultiva algodão hoje no mesmo sistema que cultiva a soja, ou seja, plantio direto, na palhada. Então esses indivíduos têm o hábito de ficar embaixo da palhada, cortar as plantas e comer totalmente, fica só o toquinho. E com certeza essas plantas, bem no início do desenvolvimento, ela não é brota. Outra praga que ocorre, praga de solo, é a lagarta elasma. A Lepidoptera, só muda a família, que não é Noctuida, é Pyralidae. A famosa broca do colo, Elasmopopsis lignoceros. A gente já falou em todas as outras culturas sobre ela também, igual a lagarta rosca. Então já está fresquinho na cabeça de vocês. Está fresquinho e já está fixado. Ela é uma praga de solo e ataca as plantas no colo, logo abaixo do nível do solo. Então a gente vê aqui um local de ataque, ó, um pouco acima do nível do solo. E aqui no interior da planta, o que que ela faz? Ela destrói tudo, fica praticamente só a casca. Movimenta-se em sentido ascendente no interior da planta. Ela entrou lá na base, ela caminha em direção ao ponteiro. Então é uma praga que ela tem preferência, principalmente quando a gente fala de dicotiledôneas, plantas jovens. Se ela ataca, por exemplo, a cultura do arroz, a monocotiledônea, ela vai atacar em qualquer fase de desenvolvimento, porque ele é mais mole, né, o colmo, em relação ao caule aqui de uma planta, que com a idade, por exemplo, de uma planta adulta de arroz, ela já vai estar lignificada, então dificulta um pouco mais. Ela causa redução de stand, ou seja, tem uma redução da quantidade de plantas por determinada área. Outra coisa, prefere solos não úmidos demais, ou seja, se tem problema de estiagem, ela tem preferência. Prefere solos mais arenosos. Então eu tenho que ter cuidado quando eu tenho essas condições favoráveis. Então acompanhar bem as condições climáticas para saber se eu tenho a necessidade de fazer o tratamento de semente ou não. Claro que o tratamento de semente eu levo em consideração outras pragas também, não só essa. Outra praga que ocorre no algodão, também uma praga sugadora, né? Nós temos a ordem Hemiptera. Aqui está errado, pessoal, desculpa. A gente vai corrigir. Vou corrigir agora. Não de... Então, pessoal, a cigarrinha parda, conhecida como cigarrinha parda, da cultura do algodão. Assim como acontece na cultura do feijão, ela pode causar alguns danos, não com a severidade que ocorre na cultura do feijão, e no caso é outra cigarrinha que causa o problema. Pertence à ordem Hemiptera, a mesma do percevejo, da mosca branca, do pulgão, e pertence à família Cicadelidae. É conhecida como agária, e como tem várias espécies pertencentes ao mesmo gênero, a gente coloca SP. Tá? Qual o problema que essa praga pode causar? Necrose escura nas folhas mais novas,
Então ataca as folhas mais novas e pode causar necrose devido a quê? Injeção também de toxina nas folhas. Então pode ser um problema em plantas em início de desenvolvimento. Paralisação do crescimento das plantas, é claro, atacando as folhas mais novas, é ali a região de crescimento, matando essas folhas, atacando o ponteiro, você pode ter uma planta com internódios mais curtos. E superbrotação, ou seja, é tipo um envassouramento, ali naquela região você vai ter internódio bem curtinho e um grande número de ramos. Podemos chamar até de envassouramento. Outra coisa, pessoal, você não vai encontrar ovo desse indivíduo aqui na folha, visivelmente, já que esses indivíduos têm o hábito de colocar os ovos dentro do tecido, que a gente chama de postura endofítica, né? Então, devido à injeção de toxina, ela pode causar o que um atraso no desenvolvimento da planta, que a gente chama de enfesamento. Outra praga que é comum, já ocorre há muito tempo, são os trips, da ordem Tisanota, família Tripídea. Nesse caso é o Frankniella scusei. Tem preferência pela fase inicial do desenvolvimento das plantas, né? Paralisação do crescimento das plantas também. Nós vimos os trips. Aqui a cigarrinha. Nós temos o pulgão, que atrasa o desenvolvimento. As brotas também atrasam o desenvolvimento. Folhas deformadas, isso é comum quando ataca as folhas em início de desenvolvimento, são as folhas mais novas. Eles raspam as folhas, sugam a seiva, entrar no lugar, por isso que dá essa característica do prateamento. Também, ou pode ser você associar queimaduras na face inferior da folha, que é onde os indivíduos estão se alimentando. Ataque severo causa superbrotações, mesma coisa, e morte das gemas apicais. Qual é uma característica que pode diferenciar do outro? É que aparece como se fosse cicatrizes nas folhas. Um dano mecânico, claro, ocorreu na parte inferior da folha, mas isso vai expressar em toda a folha, ou seja, folhas deformadas devido ao ataque do trips. Essa praga também, pessoal, ela não coloca os ovos externamente, ela faz postura endofítica. Então, se eu vou fazer um controle, eu aplico um produto com ação com um residual muito curto, 3, 4 dias, vou passar um piretroide que tem um residual curto. Quando esses ovos que estão dentro do tecido, eles eclodirem, o residual do produto já acabou. Então, eu tenho sempre que ter a preocupação de aplicar um produto que tem um residual um pouco mais longo para pegar a próxima geração. Ou seja, os ovos que ainda irão, não é a próxima geração, os ovos que ainda irão eclodir, que estão dentro do tecido. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Claro que na fase inicial, como eu faço o tratamento de semente, eu já dou uma garantida. Isso não me exime de fazer monitoramento para entrar com um controle via pulverização, se necessário for. Então, ataques severos causam superbrotações e morte das gemas apicais. Atrasam o desenvolvimento da planta. Internódio mais curto, maior número de brotações, o que acontece com as outras que a gente já falou até agora. Então, eu tenho que ter extremo cuidado com essa praga, porque na fase inicial eu posso ter falhas no meu cultivo, ou plantas que vão ser dominadas no meio das outras, porque atrasou o desenvolvimento. Outra praga importante na cultura do algodão, que hoje vem se tornando também a praga importante em outras culturas, é a mosca branca. Pertence à ordem Mita, família Aleirodidae. Eu botei aqui só Bemisia tabaci, nós temos dois biótipos, biótipo A, biótipo B. Hoje predomina o biótipo B. Nesse caso, os adultos têm preferência pelas folhas de ponteiro, semelhante ao que ocorre com o trips. Eles têm preferência pelas folhas de ponteiro. No caso dos trips, as ninfas também preferem as folhas de ponteiro. Claro, elas se movimentam. No caso da mosca branca, as ninfas são fixas. Elas medem aproximadamente, em média, em torno de 1 milímetro de comprimento. 1 milímetro. Se vocês olharem aqui, os adultos,
Eles vão ter em torno de 1 milímetro. É conhecido como mosca branca, mas não é mosca e não é branca. Ela é amarela, só as asas que são brancas. Como a asa cobre praticamente todo o corpo, a gente chama de mosca branca. Tá? E aqui a gente está vendo as ninfas. Em algumas delas vocês vão ver 2 pontos vermelhos, que são os olhos do adulto que já estão formados. Então, são ninfas de quarto insta que já estão preparadas para eclodir, para emergir, né? Os adultos estão preparados para emergir. E aqui embaixo você vê uma folha com grande quantidade de ninfas e adultos. E claro, deve ter ovos também. Olha a situação aqui, a quantidade de ovos. Então, a quantidade de ovos é muito grande, a quantidade de adulto grande, então a planta sofre muito com isso. A sucção de seiva leva à deposição dessa substância sobre as folhas, que a gente chama de o excesso de seiva. O indivíduo sugando seiva continuamente. Parte dessa seiva entra no processo de extração de nutrientes, passa pelo trato digestório, e outra parte vai por um desvio através de uma estrutura chamada de câmara filtro. Ou seja, essa seiva que passa pela câmara filtro, ela passa sem sofrer nenhuma alteração e ela é liberada sobre a folha. Com o processo de evaporação fica só o açúcar. Esse açúcar ele fica grudento na folha, como também é um meio de cultura para o desenvolvimento da fumagina, que é um fungo que não é parasita, mas ele cobre a folha e a folha não faz fotossíntese. Então você pode ter queda de folhas devido a essa não efetividade da folha em fazer a fotossíntese. Se ela não faz fotossíntese, a planta elimina. Você pode ter depreciação da fibra de 2 formas. Só a seiva caindo na fibra, ela fica grudenta, o pessoal chama de algodão doce, ou honey dew, se você pegar um trabalho em inglês. Ou se desenvolver a fumagina, ainda fica, essa pluma ela fica escura, pior ainda. Então é um produto que fica condenado de baixo valor comercial. Ela é o vetor do mosaico comum também, então é vetor de uma virose para o algodoeiro. Aí é complicado, e quando você for escolher uma variedade, é interessante que você leve em conta isso também, ou seja, resistente às viroses. Aqui nós temos, a ocorrência do mosaico comum, está aqui, ó como é que fica a planta. Uma planta que tem uma infestação assim, logo na fase inicial, essa planta é improdutiva. Se ocorre quando a planta já está adulta, que já lançou as maçãs, tudo, aí nem tanto. Tem prejuízo? Tem, mas não chega a ser uma perda total. Aqui uma folha, que eu não sei se é de algodão ou de quiabo, mas só para a gente ter uma ideia da quantidade de mosca branca presente em uma única folha. É uma população muito grande se eu não adotar medidas adequadas de controle. Aqui a gente tem a guanchuma, acho que todo mundo conhece, e ela não tem essa cor naturalmente, a cor dela é verde, um verde claro. Só que quando ela está infectada pela virose, que é o vírus do mosaico aqui, ela fica com essa tonalidade. Então quando você começa a observar a guanchuma, nós temos outras, né, como por exemplo o leiteiro, com essa característica, as folhas, significa que ela é uma fonte inócua, você não pode deixar na lavoura, tem que eliminar. Por isso não é interessante a gente ter plantas daninhas no interior da lavoura, porque muitas podem servir de hospedeiros para vírus, né, e para praga também. Aqui tem um sintoma do algodão doce, mas com a presença de fumagina. Olha lá, o fungo se desenvolvendo porque tem seiva aqui, que é liberado pela mosca branca. Só pela mosca branca? Não, o pulgão também faz isso. Tá. Pessoal, aqui é uma complicação, eu não posso deixar a população crescer muito. Nossa, senão o controle se torna muito difícil. Outra coisa, quando ataca nessa fase que a planta já está liberando a pluma, abrindo as maçãs, qualquer produto que eu tenha usado tratamento de semente já não faz mais efeito, eu tenho que entrar com controle. Por isso eu tenho que fazer um monitoramento
e não deixar a população crescer muito. Só que para a mosca branca, diferentemente do que ocorre com o pulgão, eu tenho que entrar com produto sistêmico. Não tem jeito. Eu tenho que ver quais produtos sistêmicos eu vou utilizar para fazer o controle dessa praga. Eu tenho que identificar muito bem se é mosca branca ou não. Lembra? A mosca branca voa. Aquele monte de mosquitinho branco. Pulgão voa muito pouco. Só o adulto. E ele tem pouca mobilidade, né? Então eu tenho que ter muito cuidado. Nós temos os imidaproprido, os neocotinoides. Então, os mais utilizados, nós temos outros produtos sistêmicos que a gente pode usar, que sejam recomendados para a mosca branca. Mas eu tenho que verificar muito bem o que eu vou fazer, tá? Qual a frequência que eu vou fazer esse controle. Nós temos também o pulgão, que também é um inseto sugador. Ele pertence também à ordem Mita, a mesma da mosca branca, só que a família é Apididae. A espécie é o Apis gossipi, o nome já fala, é um pulgão que ele tem preferência pela cultura do algodão, foi identificado inicialmente no algodão. Quando ele ataca a planta, ele vai sugar a seiva, ele também libera toxina? Com certeza, não com a mesma necessidade de uma cigarrinha, mas ele também libera. Mas o maior problema dele é a quantidade de indivíduos que cresce rapidamente. E também o que? A transmissão de virose. Esses são os dois principais problemas. Então, na fase inicial, quando eu faço tratamento de semente, eu controlo muito fácil isso aqui. Ele é muito suscetível. Então, eu já posso também já fazer um monitoramento para prevenir que mesmo com o tratamento de semente venha ocorrer alguma população. Então, na fase inicial, eu tenho que controlar. Fiz o tratamento de semente, mas mesmo assim apareceu um inseto, eu tenho que controlar, porque senão ele pode causar muito prejuízo. Então, um dos sintomas é curvatura do limbo foliar. Começa a dobrar a folha, devido ao ataque dele. Claro, injeção de toxina. Paralisação do crescimento da planta. Uma grande quantidade de seiva que é sugado, a planta não se desenvolve, porque ele ataca as folhas mais novas. Depreciação da fibra pela presença de fumagina. Tipo aquela foto que eu mostrei para a mosca branca. Liberou seiva sobre a pluma, ocorre o desenvolvimento do fungo. A gente tem o algodão doce, mas com a cobertura escura. Pior ainda, só com a secreção da seiva já fica ruim. Imagine com a cobertura preta. E transmite o vermelhão e o mosaico das nevuras. Tá? Aqui, se eu não estou enganado, é o mesmo, né? É a forma, o mosaico das nevuras, com a progressão da doença, uma forma mais avançada dela é conhecido como forma Ribeirão Bonito, tá? Ribeirão Bonito, ou seja, é um estágio mais avançado da doença, que é o mosaico das nevuras. Então, aqui nós temos os indivíduos adultos, que são as formas migrantes, ou seja, que migram de uma planta para outra, de uma área, de um talhão para outro. E a gente tem que lembrar muito bem, esse indivíduo pousou na planta, ele já começa a produzir descendentes, já que ele não coloca ovo, ele pare. Então, já começa a colocar ninfas pronta para começar a se alimentar. Esse indivíduo se reproduz por partenogênese telítica, ou seja, não existe macho, ela vai produzir somente fêmea. Então, cada fêmea coloca mais 40 fêmeas, e cada uma dessas outras fêmeas mais 40. Então, o desenvolvimento embrionário ocorre sem a fecundação. Esse aqui, pessoal, é muito fácil de controlar. Apliquei produto para controlar a mosca branca, eu controlo ele. Agora, contrário, não é a mesma coisa, né? Produto que é recomendado para controlar ele, se for de contato, não vai controlar a mosca branca. Então, temos que ficar muito atento para identificar de forma correta. Então, aqui sintomas, ó. Se você olhar aqui, você vai ver a folha brilhando. E claro, folha apresentando sintoma de bronzeamento, essas coisas, que é um dos sintomas de ataque do pulgão. Aqui, escurecimento da pluma. Isso aqui eu não posso deixar acontecer, que eu vou depreciar a minha pluma. Aquela foto que já mostrei antes, da guaxuma, que também é hospedeiro do vírus, também.
E aqui sintomas tanto do vírus, mosaico das nevuras, quanto uma ação direta do pulgão, atrás no desenvolvimento da planta, enrolamento da borda das folhas, e faz o atraso do desenvolvimento. E o vírus que leva a planta a ser improdutiva. Outra praga que ocorre na cultura do algodoeiro, nós temos aqui, curuquerê do algodoeiro. Então, uma praga mais específica da cultura do algodão, conhecida como Alabama argilácea. Então, nós temos aqui uma foto do adulto, uma das características dela que é marrom, tanto o primeiro quanto o segundo par de asa, mas ela tem duas manchas pretas nas asas anteriores. Outra característica, você tem lagartas variando de preto, quase preto, né, com essas manchas lateralmente mais clara, em cima preto, e nós temos essa aqui verde com essa mancha clara lateral. Então nós temos variando do preto ou do verde ao preto. Qual a característica dela? Desfolhar a planta, geralmente no sentido descendente. Ela começa pelos ponteiros e vai descendo para a base, para a saia da planta. Então, é uma das formas de identificar essa praga, ou seja, ela desfolhando a partir do ápice. A partir do quarto insta, ela desfolha total a planta. Então, ela vai, de acordo com que ela vai crescendo, ela vai ficando mais voraz, consumindo mais folha, ela tende a esqueletar totalmente a planta. Ela leva a uma abertura precoce dos capulhos, ou seja, a maçã não se desenvolveu totalmente e já abre. Isso tem o quê? Um efeito direto sobre o desenvolvimento da fibra, ou seja, a fibra fica mais curta, a quantidade de fibras é menor, então eu vou depreciar o meu produto, perda de qualidade. Perda na qualidade das fibras por conta dos dejetos também, ou seja, o cocô que ela libera, as fezes, caindo sobre as plumas vai reduzir a qualidade da fibra também. Então aqui nós temos, né, a lagarta esqueletando do ápice para a base. O ovo é colocado nas folhas mais novas, a partir da ponta. Até nos ramos faz isso também, ela começa da ponta do ramo, depois vem para a base. Então lagartos menores, né, e início vão se alimentar aqui. Outra característica, a pulpa ela fica pendurada, ela fiozinho de seda, pendura, se transforma em pulpa. Outra desfolhadora, está aqui, é a falsa medideira, todo mundo já conhece lá da cultura da soja, Trisodeix includens. Ela é conhecida como mede-palmo. E qual que é uma das características dessa praga, pessoal? Lá na cultura da soja também vai ter um efeito na cultura do algodão, de deixar as nevuras mais grossas, as primárias, secundárias e até as nevuras terciárias, dando característica de rendilhamento. Não vai ser diferente na cultura do algodão. Então a lagarta, que ela pode medir aí até uns praticamente 5 centímetros, então a lagarta grande, consome grande quantidade de folha. Então a característica dela é de redução de área foliar, ou seja, redução das estruturas que são responsáveis pela fotossíntese. Então a gente já falou bastante lá na cultura do feijão e da soja, então você é tão bem familiarizado. Aqui só mostrando isso aqui para a cultura da soja, mas serve também lá para a cultura do algodão. Todas as fases, o ciclo de vida desse indivíduo. Então, a característica do adulto, que facilita você fazer a identificação, e aqui os estágios, né? Nós temos fase de ovo, de larva ou lagarta do primeiro insta até o quinto insta, pré-pupa, pupa e voltando ao adulto. Aqui os danos, né? Elas vão comendo aqui, tende a progredir. Isso aqui é a lagarta no estágio inicial, mas um dos fatores limitantes no limbo foliar são as nevuras. Lembrando bem, vai dar uma característica de rendilhamento. Pessoal, muito obrigado. Essa parte sobre a cultura do algodão a gente está encerrando. Voltaremos com a parte 2 sobre a cultura do algodoeiro, ou seja, vamos continuar e falar um pouco sobre a medida de controle no final. Obrigado a todos.